Questão 5, letra A. Logaritmo natural de E. Lembrando, logaritmo natural é a mesma coisa que log na base E. Então, tenho log. Então a questão é log de quanto é log de E na base E. Bom, a gente acabou de ver, né, na questão 4, que quando esse cara é igual a esse cara, o resultado então é 1. Fim do item A. Item B, quanto é log de 10. Tá? Lembrando, quando é log sem nada escrito aqui, é porque a base é 10. Então, mesma coisa. Log de qualquer número na mesma base, isso aqui é igual a 1 também. Item C, 5 elevado a 1 mais log de 2 na base 5. Tá? Tudo isso aqui é o expoente. 1 mais log de 2 na base 5. Tá? Então, vamos ver. Isso aqui, bom, a gente está... E de novo, tá? Quem não tiver firme nas propriedades de potenciação, tá? Tenta revisar nos vídeos lá que eu vou disponibilizar da revisão de potenciação. Tá? Aqui eu tenho uma soma de expoentes. Tá? A gente está acostumado a fazer o caminho oposto. Tá? Que soma de expoentes tem a ver com as propriedades de potenciação? É quando a gente tem uma multiplicação de potências de mesma base. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, vou escrever aqui no cantinho, depois eu vou ter que tirar. Sei lá, 3 elevado a 2 vezes 3 elevado a 5. Tá? Isso aqui, multiplicação, então, de potências, de duas potências com a mesma base. Eu mantenho a base e somo os expoentes. Né? Não é assim? O que eu vou fazer aqui é o caminho contrário. Eu tenho isso aqui e vou reescrever desse jeito aqui. Tá? Só antes disso, por que isso, né? Você pode pensar assim, pô, se o expoente fosse só isso aqui, aí daria para usar aquela propriedade que a gente provou na questão 2. Né? Pois é, mas tem esse outro cara aqui, nessa soma com esse 1, que impede isso. Então eu vou quebrar essa soma, tá? Nessas duas coisas separadas, que aí sim eu vou poder usar a propriedade da questão 2. Tá? Bom, então agora ficou fácil. Então vai ficar 5 elevado a isso mais isso é 5 elevado a isso vezes 5 elevado a isso. Vai ficar 5 elevado a 1 vezes 5 elevado a log de 2 na base 5. Tá? Pronto, agora ficou facinho. Bom, 5 elevado a 1 é o próprio 5. Vezes. E isso aqui, 5 elevado a log de 2 na base 5. Como essa base aqui é idêntica a essa, o resultado disso vai ser 2. Bom, e 5 vezes 2, se eu não errei nas contas, 10. O item D, E elevado a 2 menos log natural de 3. Tá? Aqui, parecido com o item C. Tá? Se vocês perceberem, aqui eu tenho log natural de 3, que é o log na base E. Né? Então, também fica quase que dá para usar direto aquela propriedade da questão 2, tá? De uma base aqui elevado a um log com a mesma base. Só que tem esse 2, agora é uma subtração, né? Esse 2 aqui está atrapalhando. Então a ideia é a mesma. Eu vou tentar quebrar esse expoentão aqui em duas partes para eu poder usar aquela propriedade da questão 2. Só que agora, no item C era uma soma de expoentes. Agora uma subtração de expoentes. E aí, como que eu converto isso? Tá? Então tem que lembrar que uma coisa elevado a subtração de expoentes, eu posso reescrever como uma divisão de potências de mesma base. Tá? Então, isso aqui vai ficar E elevado a 2 dividido por E elevado a ln de 3. Então, E elevado a 2 dividido por E elevado a log n, a ln de 3.
Bom, em cima não tem muito o que fazer, vou deixar e ao quadrado mesmo. Tá? E embaixo é que a gente consegue simplificar. Tá? Tudo isso aqui, lembrando que o ln tem uma basezinha e escondida aqui. Tá? Então vai ficar. Então, um certo número elevado a um log com a mesma base, o resultado vai ser esse valor aqui, 3. Pronto. Isso aqui não dá para simplificar. A resposta é essa expressão mesmo. Tá? Letra E, log de -8 na base 2. Vou chamar isso aqui de x. Tá? E aí, aplicar a definição. Então, 2 elevado a x é igual a isso aqui. 2 elevado a x é igual a -8. Tá? E aí? Tá? Vocês podem dizer, eu sei que 2 elevado a 3 é 8. E aí um erro muito comum é achar, então, que 2 elevado a -3 pode ser -8. Tá? Mas não. 2 elevado a -3, tá? Expoente negativo, isso aqui a gente tem que inverter a base, né? Então, o que é 2? 2 sobre 1, né? Fica 1 sobre 2. E aí, para o expoente ficar positivo. Então, 2 elevado a -3 é a mesma coisa que meio elevado a 3. E meio elevado a 3 não é -8. Meio elevado a 3 é 1/8. Né? E não -8. Aí, bom, e aí? Então, 2 elevado a quanto que vai dar -8? Tá? E aí, se a gente lembrar de função exponencial, que a gente viu no capítulo anterior, como que é o gráfico da função 2 elevado a x? Tá? Deixa eu esboçar aqui. O gráfico é uma coisa mais ou menos assim. Né? Aqui é a função. Um esboço, tá, gente? Pelo amor de Deus. Primeiro que meu desenho já é uma. Y igual a 2 elevado a x. Essa função aqui, ela nunca atinge nenhum valor negativo. Ela sequer atinge o zero. O desenho aqui não está muito bom, mas eu vou corrigir, porque senão pode dar uma impressão errada. Essa parte da esquerda aqui do gráfico, o que a gente tem que saber dele é que à medida que os valores de x vão diminuindo, não sei para qual lado que vai estar apontando, talvez assim, à medida que o valor de x vai diminuindo, vai ficando mais negativo, né, aqui mais para a esquerda, o valor da função vai ficando cada vez mais próximo de zero, mas sequer chega a zero, entendeu? Se ele sequer chega a zero, ele sequer cruza ali o eixo x, então nunca vai ficar negativo. Moral da história, 2 elevado, então olhando aqui de novo, tá? 2 elevado a qualquer número jamais vai dar uma coisa negativa, jamais vai dar um resultado negativo, tá? Ou seja, essa equação aqui não tem solução, tá? Então a resposta é... Bom, aí eu posso escrever de diferentes formas, né? Acho que é mais fácil assim, o conjunto solução, que a gente costuma chamar de S, né? O conjunto solução é o conjunto vazio. Tá? Mas isso é a notação, tá? Você pode escrever mesmo, não existe solução. Pronto, tá ótimo. Não tem problema nenhum. Estou usando aqui a linguagem simbólica, que eventualmente algum livro pode aparecer e tal, mas não precisa ficar super preocupado com isso, não. A menos que apareça em algum livro, você não saiba do que se trata, aí traz para a gente tirar a dúvida. Tá? Aqui já tem uma moral da história. Tá? O que está causando essa impossibilidade de solução? Tá? É o fato de esse camarada aqui ser ser negativo. Tá? Como eu falei, 2 elevado a x, 2 elevado a qualquer cara, jamais vai dar um resultado negativo. Então, a gente já tem uma primeira restrição
quando a gente vai escrever, então, log eu vou colocar letras aqui para generalizar, tá? Log de um cara em alguma base, tá? Esses caras aqui não podem ser quaisquer valores, tá? Existe restrição, tá? E a primeira restrição, então, é que A não pode ser negativo, tá? Eu vou colocar, bom, se ele não pode ser negativo, então ele tem que ser pelo menos zero ou maior do que zero, tá? Depois a gente vê se tem mais restrição, tá? Então, primeiro eu vou colocar aqui maior ou igual a zero. Depois a gente vê se tem mais restrição. Tudo bem? Então, vou até deixar destacado aqui que eu vou carregar essa imagem aqui para os próximos itens, para a gente eventualmente acrescentar mais informações aqui. Beleza?